Oi, hoje nós vamos falar de algo que tem maravilhado a humanidade, um grande tabu da religião, o mundo encantado dos adolescentes e o paraíso perdido da terceira idade. Deixa eu tirar minha dentadura. Hoje nós vamos falar de sexo. Vai falar de sexo? Sexo! Eu acho que esse assunto deveria ser algo privado. Não tô ouvindo nada. Lá. Sexo! Muito tem se falado da depravação da sociedade, da desvalorização do sexo, dos milhões gastos em pornografia. Culpa dessa internet. Os adolescentes cada vez transando mais cedo, isso traz a gravidez precoce. Mas o que eu tenho visto por aí, as pessoas estão discutindo muito as consequências, mas não estão indo na base do problema. Eu quero é sexo! I want some sexo! Precisamos ir até a base do problema para atacarmos as suas consequências. Se a gente não mudar a nossa visão que sexo é ruim, algo pecaminoso, algo sujo, do jeito que a gente tá vendo por aí é assim. nós não vamos saber lidar com esse assunto. Porque na verdade a gente perdeu a base da nossa argumentação quando a gente fala de sexo. A gente vive numa sociedade onde acredita que o sexo é sujo. Não é sujo! Não é sujo! Pode reparar, não existe um palavrão na nossa sociedade que não seja referido ao sexo ou aos órgãos sexuais. Não acredito que você propôs isso. Me fez pecar na mente. Você não vai encontrar nada. Por que a nossa sociedade jogou todas as coisas ruins em cima do sexo? Se a gente for na criação descrita pela Bíblia, é impressionante como ao longo da história a gente teve o símbolo da maçã mordida como o símbolo do pecado original. Por isso que eu acho que a Apple é do diabo. Apple do diabo. E esse símbolo quer dizer o sexo. Assim, na verdade, o que está no subconsciente da sociedade é que o casal Adão e Eva pecou por transarem. Nunca mais masturbação! O Lu tem problemas sexuais. E não é de me estranhar que até hoje os padres não podem casar. O sexo é praticamente visto como algo que tem que ser evitado se possível. Apesar que com os padres o problema não é muito o sexo, e sim a economia da igreja, para quem vai ficar a sua herança, né? Os tiranossauros faziam sexo? Mas isso não é o caso. Desnecessário esse papo de sexo. Dá a impressão que a visão não oficial da igreja é que o sexo é um mal necessário. Essa visão a gente precisa mudar, senão não vamos conseguir mudar mais nada. As coisas estão perdidas. Voltando em Gênesis, a gente vê que Deus fez o homem e a mulher e esculpiu do barro o homem. Para as religiões antigas era muito mais difícil entender como Deus, o Todo-Poderoso Criador, tocou no barro. Como ele poderia ser visto como um operário, alguém que mexe numa construção. Mas para nós hoje, isso não tem nada a ver. A gente vê tranquilamente que Deus tocou no barro. Mas o que é difícil para a gente enxergar no texto é que Deus esculpiu o homem e o pênis com suas próprias mãos. Aí Deus virou padrão e falou: se você não se comportar, me fez pecar de novo. A cada detalhe ele tocou e fez e planejou. Na nossa cabeça a gente logo pensa: não, Deus não tocaria em algo desse jeito. Até parece que meu Deus tocou nisso. Essa é a reação natural. Porque fomos criados com a ideia oculta de que sexo é algo sujo, criado pelo inimigo. As religiões antigas acreditavam que o orgasmo era a única forma de nos conectarmos com o divino. Certa vez eu ouvi que o orgasmo realmente é um pedacinho do céu. Abre as comportas do céu. Ah, Marcos, manda o Lu parar. Orgasmo! Um dos melhores presentes que Deus deu para a humanidade. Nem os anjos têm isso. Aqui, Gabriel, os anjos não fazem sexo. Morra de inveja.
O homem decente ocidental lava a mão depois de fazer xixi. O Lu não lava a mão. Às vezes eu esqueço. Você sabia que os judeus antigamente lavam a mão antes de fazer xixi? Porque eles acreditavam que no que eles iam tocar era sagrado. Ok, vamos combinar. Lavar antes e depois. Mais pra frente em Gênesis diz que o servo de Abraão, quando vai fazer uma promessa, ele coloca a mão na coxa como testemunho, jurando. Só que a tradução foi traduzida como coxa. Mas ali o servo de Abraão coloca a mão no testículo. Ele pegou aonde? Como uma promessa de algo mais sagrado. Eu não faria promessa nenhuma naquela época. Não, o servo pegou na coxa mesmo. Não acho legal essa interpretação. Aliás, foi daí que veio o testemunho e testículo. Mas a gente não permite colocar isso em um livro sagrado na nossa cultura, onde tudo que é sexo é considerado sujo. Não é nem sagrado nem profano, só um solitário. Eu tenho um amigo que mesmo depois de casado, ele falava pra mim que depois de transar com a sua esposa, ele se sentia mal. Deve ter feito coisa errada no namoro. De tanto que a igreja no passado colocou só o lado errado do sexo, e aí ele não consegue enxergar o lado bom do sexo. Meu nome é sexo. Sendo que sexo é maravilhoso, é bom, é santo. A gente tem que parar de dar ênfase na forma errada e começar a colocar o foco no que é certo. Enfatiza que é só depois do casamento. Precisamos ter uma visão correta do sexo para entendermos o verdadeiro valor que o sexo tem. Se entendemos o sexo como algo único, como um presente de Deus, vamos começar a valorizá-lo. Com uma visão correta de sexo, não tem mais por que banalizá-lo. Que a pornografia é algo que desvaloriza o sexo e o ser humano. E aí sim, jovens e adolescentes vão entender que a celebração do ato sexual tem que ser feita com a pessoa que a gente ama. Que toda vez que um casal celebra o seu amor com o sexo, os anjos celebram em volta da cama. Foram 30 anos falando de sexo, para no começo do ano casar e viver o sexo. Você não me engana, cão que late no morde. Depois de 30 anos. Peraí. Quando você falava de sexo era só falar?